Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez no nosso Centro Espírita Despertar da Consciência, com mais uma palestra pública nessa tarde de hoje. Hoje, contamos com a presença da nossa irmã Dígia do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, que vem nos prestigiar com esse tema maravilhoso, benefícios do perdão. Então, que nós possamos, neste momento, desligar nossos celulares para que possam ficar no silencioso, para haver mais paz, né? Que nós possamos tirar uma mensagem nesta palestra de hoje. Vamos iniciar com a prece. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade que nos acompanham sempre, nossos mentores que estão aqui conosco, nossos guias espirituais. Estamos aqui para vivenciar essa palestra de amor ao Evangelho de Jesus Cristo que a nossa irmã nos traz na tarde de hoje. Que ela possa ser usada com palavras simples e esclarecedoras e que a mensagem seja transmitida para que todos nós que estamos aqui encarnados e os desencarnados também possam aprender e evoluir sempre. Que assim seja. Com vocês, nossa irmã, boa palestra. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo hoje um tema bem, como diz o nome, pertinente. E não tem como a gente, às vezes, não ficar um pouquinho, né? Maleada quando ficar em frente a esse púlpito, porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. O fato de estarmos, eu sempre friso isso, o fato de estarmos aqui na frente não quer dizer que sejamos mais evoluídos do que os que estão aí assistindo. É um trabalho espiritual grandioso, onde Deus nos usa para que a gente possa se melhorar. Somos muito mais devedores do que qualquer um de vocês, tá certo? E esse trabalho ele me pega para justamente quando está montando uma palestra, porque não sou palestrante, eu sou facilitadora, aí a gente vai refletindo a cada palavra, a cada slide, a cada passagem do Evangelho e vai tomando aquilo para si, né? Se preparando para hoje falar com vocês. Então, benefícios do perdão. A gente vai começar falando sobre a mente. Yes. Vamos ver se o computador da nossa irmã colabora. Primeiro vamos falar algumas verdades sobre a nossa mente, certo? Sobre a lei de atração. Nós atraímos tudo aquilo que tememos. Nós atraímos tudo aquilo que agradecemos. Nós atraímos tudo o que nossa mente foca. Nós atraímos tudo aquilo de que nos queixamos. Nós atraímos todas as nossas experiências sem nos darmos conta disso. Tudo isso pelo poder da nossa mente que funciona sem parar. Mas como assim, Dígia? A gente já ouviu falar, somos energia e já ouvimos falar da lei de atração, né? E a gente sabe, e se não souber pesquisar, como é poderosa o poder que nós temos na nossa mente de atrair. Se uma pessoa é negativa demais, ela atrai para si sempre fatos negativos, certo? Se uma pessoa reclama demais, ela dobra cada vez mais as suas situações difíceis que estejam passando. Seus problemas ficam maiores, como eu já repeti aqui algumas vezes. Nós atraímos tudo aquilo que a nossa mente foca. Joana de Ângelo diz o seguinte, que uma mente
sem foco, uma mente que não tem um objetivo, que não traça um plano, ela fica dando em volta, dando em círculos, sempre cometendo os mesmos erros, sem chegar a lugar algum. A gente precisa ter metas, a gente precisa ter focos para poder atingir os nossos objetivos. Então, mentalizar e agir, né? Os dois. Porque, como diz aqui no slide, a nossa mente o tempo todo ela está trabalhando. Então, as nossas emoções também estão aqui na nossa mente, guardadas na nossa caixinha, no nosso arquivo pessoal, confidencial, na nossa inconsciente, subconsciente. É no subconsciente que estão inseridos todos os acontecimentos passados e os do futuro que ainda vamos viver. Por que ele diz do futuro que ainda vamos viver? Porque o do passado está aqui arquivado. O do futuro a gente está fazendo agora. São as nossas vivências agora, nossas atitudes, como nós estamos agindo. Isso tudo vai ficar arquivado para que lá no futuro a gente vá colher. Certo? É através dele que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas. Então, a partir do momento que ele está no nosso subconsciente, que o passado, o nosso presente vai fazer o nosso futuro, a gente vai ser espontaneamente, de uma forma assim, romantizada falando, a gente vai sendo encaminhado para determinadas pessoas as quais a gente acha que é errada, mas na realidade são certas. Nós não estamos na família errada, nós não estamos com as pessoas erradas, certo? Tudo tem um planejamento, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para o objetivo de evoluirmos todos juntos. É ainda nele, no subconsciente, que estão gravados os nossos merecimentos e os nossos impedimentos, levando-nos a agir quase que automaticamente em direção das provações e experiências necessárias ao nosso crescimento e evolução espiritual. Então, automaticamente, ele diz, nós somos levados para situações que vai favorecer para a nossa evolução espiritual. As situações que nos acontecem não são ao acaso, não existe acaso, certo? Foram criados por nós, muitas vezes, foram nossas escolhas, certo? Estão gravados e automaticamente ela cria um traço. Deus não dizem assim, que Deus escreve certos por linhas tortas. Mas eu acho que Deus escreve certos por linhas certas, nós é que entortamos, porque a gente muda os percursos, né? Não, então, essa mente, a nossa mente é tão poderosa e tão importante que a gente tem que fazer o seguinte, não guardar lixo tóxicos dentro. Essas emoções, eu trouxe aqui 3, que para mim são chaves, mas que desencadeiam outras. Eu trouxe a mágoa, eu trouxe o rancor e eu trouxe o ódio. São lixos que quando guardamos dentro de nós, nos adoece, certo? São lixos que quando guardados, nos tornam pessoas amargas. São lixos que, se não trabalhados, não digeridos, a gente se intoxica quem está ao nosso lado, certo? Ao nosso redor. Esse lixo, ele não nos traz benefício nenhum. A mágoa é um lixo que, se guardado dentro de nós, ele fere, nos adoece e pode causar a morte. Em pesquisas feitas, eu não trouxe fontes, mas pode pesquisar. Vocês podem dar uma pesquisada, às vezes no Google, sites que sejam confiáveis, de doutores que falam
ansiedade. Guardar ressentimento até tornar a pessoa amargurada pode tirar o sono, tira o sono, a tranquilidade e o bem-estar, que é o mais importante. Se a gente guarda esses lixinhos dentro de nossa mente, dentro do nosso coração, a gente fala coração, mas tudo está aqui, porque é daqui que vai gerar as emoções, certo? Se a gente não abstrair, se a gente não fizer uma ressignificação, a gente vai adoecer, é fato. Não é à toa que a gente gripa, que a gente tem um problema no fígado, que a gente tem problemas de dores lombares, dores aqui, dor acolá. Toda dor tem uma causa, toda dor, às vezes junta, misturada com as emoções, causam problemas que a gente vai carregar aí pro resto da vida. Então, bem pequenininho, né? Os sentimentos negativos comprometem nossos órgãos e sistemas, alteram nossa respiração, nosso sono, nossa frequência cardíaca. Porque quando sentimos raiva, a gente sabe que o nosso sistema sanguíneo ele funciona mais rápido, porque a adrenalina sobe, né? A gente tem uma descarga grande de adrenalina, de raiva, e tudo isso causa taquicardia, aquela coisa, né? Arritmia, o coração dispara, a gente fica nervoso, trêmulo. Dr. Guilherme Travassos é um doutor que é de Campina Grande, ele é espírita, e ele diz o seguinte: aprenda a administrar a raiva e os sentimentos negativos, até diluí-los, se não consegue evitá-los. Não se deixe dominar pela raiva ou qualquer sentimento agressivo ou perturbador. São todos eles fontes de doenças físicas e mentais. Então a raiva, essas doenças, esses sentimentos negativos que a gente vai gerando de acordo com o que vamos vivenciando, com as raivas que sentimos de outras pessoas, com o mal que alguém nos fez ou que a gente fez a outras pessoas, com essa falta de perdão, com o orgulho ferido, tudo isso vai nos causar transtornos, certo? Isso é muito sério mesmo. Essa falta de perdão é sério porque eu falo por experiência própria. Você não conseguir dormir, você ser perturbado. E não só somos perturbados no físico, o nosso físico é comprometido, mas mentalmente nós ficamos perturbados. E é aí onde vem, a gente abre brechas para que nossos irmãozinhos doentes ou os nossos obsessores que estão ali em alerta nos aborreçam, nos fisguem ali naquele momento para nos perturbar, para se vingar, tá? E eles se comprazem com isso de ver: estou fazendo isso, Dísla não está conseguindo dormir, que maravilha, vou perturbar a noite de sono de Dísla. E aí Dísla não consegue dormir, Dísla levanta, Dísla se deita, a cama fica insuportável. Quem nunca passou por isso? Por esse sentimento de agonia, de não conseguir dormir, de não conseguir deitar, a mente perturbada. Aí vamos buscar lá dentro, no fundo do nosso subconsciente, o que foi que fez, o que é que está gerando esse mal-estar, essa falta de serenidade, essa falta de como é que eu posso dizer, de paz, de falta de paz de espírito, para que a gente tenha uma noite tão perturbada, que a gente não consiga dormir uma noite tranquila, né? Aí a gente tem que buscar os passos. A gente vai ao médico para saber, né? Ansiedade demais, a minha ansiedade não me deixa dormir. O médico passa remédio, a gente toma remédio para dormir, mas mesmo assim existe por trás, além do médico físico, a gente procurar ajuda espiritual, porque juntas tem um porquê, certo? Tem uma causa. Quando os remédios não dão conta, quando
gente não se tranquiliza, quando a gente não eleva o pensamento, não faz orações, não lê coisas positivas, a gente baixa as nossas vibrações. E aí a gente fica sujeito também aos ataques dos nossos irmãozinhos. Joana diz no livro Autoajuda, Autoconhecimento, esse livro dela é muito bom. A harmonia entre o espírito e a matéria, que é o corpo, deve estar em vigor a favor do equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio do ser que desperta para as atribuições da vida, dando o rumo correto e edificando a sua reencarnação. Então, espírito e matéria, espírito e corpo tem que estar em harmonia, para que a gente possa fazer aquilo que viemos fazer aqui, para que a gente consiga concluir o nosso trabalho, o nosso projeto, a nossa trajetória, a nossa evolução. É difícil, mas não é impossível, né? Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, certo? Todos nós temos uma usina interna de reciclagem psíquica para eliminar essas toxinas, essas raivas, essas mágoas, rancor, ódio, raiva, ciúme, inveja. A gente tem essa cura dentro da gente, dentro da nossa mente, né? Todos nós. E o que é? Qual é esse combustível que existe dentro dessa usina interna, que vai fazer com que a gente se recicle, com que a gente se ressignifique? Ressignificar é transformar, certo? É o perdão. O perdão é uma arma poderosíssima. É através do perdão que a gente começa a construir a nossa cura. Me curar. Às vezes os nossos amigos não precisam nem saber que a gente perdoou. Eles nem sabem que a gente perdoou. Ou o outro, às vezes, acontece ao contrário. Às vezes a gente fez algo com alguma pessoa, ela nos perdoa, às vezes a gente nem sabe que ela já perdoou e ela já esqueceu há muito tempo, e a gente fica se corroendo, se culpando, procurando com aquele sentimento de culpa. Quando a gente procura a pessoa diz, eu já esqueci. A mesma coisa acontece conosco também. Às vezes quando uma pessoa vem para a gente pedindo perdão, isso é lindo, é maravilhoso. Se a gente tiver a humildade de já ter perdoado, de fazer essa reciclagem, a gente também vai perdoar as ofensas que nos foram feitas. Então, para conhecer esse combustível, vamos saber o que significa. Perdão, ele é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, decorrente de uma ofensa percebida diferente do erro, certo? Qualquer coisa que alguém tenha feito conosco, seja um erro que tenha cometido, uma ofensa, uma palavra maldita, né? No momento impróprio, né? Que machuque o nosso ego, o nosso orgulho. Normalmente é concedida sem qualquer expectativa de compensação e pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento, que foi isso que eu falei. Não se exige compensação, perdoa-se por perdoar. E a pessoa, como eu já disse, não precisa nem saber, você já perdoou, de coração, limpo, está limpo. O perdão vem do coração sincero, generoso, e não fere o amor próprio do ofensor. Aquele que ofendeu não vai se ferir porque está perdoando. Não vai se sentir humilhado porque eu perdoei aquela pessoa. Não impõe condição humilhante, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. Eu vou perdoar porque eu vou me sentir melhor. Não, esse perdão não vale. O perdão sincero é aquele que a gente não tem orgulho e não se ostenta com isso. Eu perdoei. Eu sou uma pessoa que perdoa. Eu não guardo mal, quando no fundo tudo ali faz parte do ego. Ego ferido, do alto ego famundo. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos
e não pelas palavras. Não adianta dizermos que perdoamos, certo? Ah, eu perdoo, mas não quero mais contato. Ah, perdoo, mas não quero aquela pessoa na minha vida. Ah, perdoo, mas não esqueço. A gente vai ver essa questão do esquecer. Como o Divaldo já disse, perdoar não é esquecer, mas é lembrar e não se magoar. Eu lembro do fato do que ocorreu, aquilo não me causa mais sofrimento. Eu não sinto raiva daquela pessoa que falou aquela ofensa naquele determinado momento, que fez uma calúnia, que me caluniou. Eu estava assistindo, acho que foi uma palestra, não sei se foi de Divaldo, tanta palestra que eu durmo assistindo palestra. E disse assim, eu acho que foi Divaldo que falou. Ele disse, olha, o caluniado não deve se... O caluniado é a pessoa que deve se sentir mais especial, assim. Porque ele está sendo acusado de algo que ele não fez. Porque ele tem a consciência tranquila de que ele não cometeu aquilo. Então ele está sereno. Não se perturbe, né? Não se perturbar quando a gente é caluniado. Porque se eu não fiz, se a minha consciência está tranquila, não tem porquê eu perder a minha paz de espírito por uma calúnia que estão falando a meu respeito. Quem tem que se preocupar é a pessoa que está caluniando, certo? Porque ela está falando de algo, ela está julgando aquela pessoa. Às vezes, na realidade, ela está projetando no outro algo que é dela, certo? Agora, aí ele fala assim, se em algumas coisas que já foi, ele disse que já foi caluniado várias vezes, né? Mas ele não se importava. Agora, ele fazia uma análise. Se diante daquilo que foi dito tivesse alguma verdade, aí ele pegava essa verdade e ia trabalhar nele, ressignificar. Trabalhar para ele melhorar. Isso aqui que ele falou realmente cabe, então vou pegar isso aqui e vou trabalhar em mim. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, esses 70 vezes 7 vezes, quer dizer, infinitamente. Perdoar sempre. E Jânio sempre diz, cada pecado cometido contra nós, certo? Cada ofensa, aliás, é infinitamente, é perdoar sempre. Não é à toa que quando tem na passagem da Bíblia dizendo, quando você for oferecer alguma coisa a Jesus, uma oferenda, ofertar no altar, algo para Deus, primeiro se pergunte se você não tem alguma coisa contra o seu irmão. Porque se você está levando uma oferenda para Deus, mas seu coração está cheio de mágoa, de raiva, de rancor, seu coração está sujo, não está limpo. Aí ele diz, deixa essa oferenda ali, volte, vá falar com a pessoa que você ofendeu, em particular, peça perdão, e aí você retorna e faz a oferenda, porque ela vai ser mais bem recebida, certo? Cortou aqui o dedo, mas do mesmo modo que aquele que fere ao outro, fere a si próprio, aquele que cura, cura-se a si mesmo. Isso é Carl Jung que diz, psiquiatra, psicanalista. Então, do mesmo jeito que eu firo alguém, eu estou me ferindo, do mesmo jeito que quando eu firo alguém, eu estou me ferindo, do mesmo jeito quando eu curo alguém, quando eu perdoo, eu estou me perdoando.
certo? Automaticamente o mais beneficiado somos nós, tá certo? No Pai Nosso diz assim, a gente reza o Pai Nosso, fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Porque a gente está pedindo a Deus, perdoa, Pai, as nossas ofensas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que eu perdoo aos meus ofensores. Mas será que lá no fundo, no íntimo, nós perdoamos? Então, o Pai Nosso, ele precisa ser orado de uma forma reflexiva, refletindo em cada palavra que está ali, principalmente em relação ao perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? Se eu perdoo as pessoas que me ofenderam, automaticamente Deus também vai nos perdoar, tá certo? Chico diz o seguinte: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras. O coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Dormir tranquilo, perdoar as ofensas, os problemas cometidos no passado. E aí eu me reporto, muitas vezes, aquelas crianças que são violentadas pelos seus próprios pais. Como será para essa pessoa perdoar o algoz que era para vir como seu protetor e estar ali na sua família como um algoz abusador? Porque muitas vezes somos colocados em famílias onde a gente tem antipatias. Mas a gente precisa fazer essa reciclagem dentro de nós, refletir, porque ninguém está nesta família por acaso, certo? E, como eu já ouvi algumas vezes, perdoe, ele é doente. A gente precisa ver o ofensor, aquela pessoa que nos agrediu, como uma pessoa doente, para que a gente possa transformar isso dentro do nosso subconsciente, da nossa mente, e tirar essa mágoa, para que a gente possa então caminhar juntos, certo? Muitas vezes o perdão, ele vem gradativamente, às vezes não acontece assim de imediato. Mas Deus está vendo os nossos esforços. Conhecereis os espíritas pelo esforço que ele faz de se melhorar. É o esforço que a gente faz. Não é à toa que poucas pessoas ficam na doutrina espírita. Porque quando a gente escuta coisas como essas, tem pessoas que não conseguem suportar essa carga de saber a verdade, de tirar esse leque e de saber que em algum momento fomos algozes, que machucamos, que ferimos e que precisamos melhorar. Aí a gente vai procrastinando, vai deixando para amanhã, para depois, né? E vai assim estar, como é que se diz? Tornando mais demorada a nossa evolução. É como aquele, tem um slidezinho lá, um videozinho de um rapazinho que vai carregando sua cruz. E aí quando ele vai caminhando, a cruz está pesada, aí ele volta e pede para cortar. Corta aqui um pouquinho, aí corta. Aí vai, está muito pesada, corta aqui um pouquinho, aí ele volta. Quando ele chega lá na frente, ele percebe que as pessoas estão usando a sua cruz para atravessar um precipício, para chegar do outro lado. E a dele estava bem pequenininha. Aí ele tem que voltar.
E chegando lá na volta, a cruz vai aumentar o dobro daquilo que ele estava levando. Então, isso são os erros que a gente não trabalha agora. A gente quer procrastinar, só que esses erros vão servir de pontes para a nossa evolução. Os problemas, as dificuldades são pontes. Certo? Não digo que a gente está aqui para viver sofrendo, não. Mas é saber lidar com o sofrimento. Certo? Saber lidar com as dificuldades que nos aparecem. É fazer essa autoanálise que eu acho que todos nós deveríamos fazer, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo, fazer essa análise e ver o que podemos fazer para melhorar em nós e assim a gente seguir nossa caminhada carregando a nossa cruz, certo? Ninguém vai carregar a cruz por nós. Isso é uma responsabilidade nossa. Porque a nossa cruz são consequências das escolhas feitas, do nosso livre-arbítrio. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centil. Enquanto a gente não houver pago, assim, enquanto a gente não tiver perdoado, a ponto de limpar a nossa mente, a gente não sairá desse ciclo, não sairá daquela família, não sairá de junto daquelas pessoas às quais a gente tem antipatia, enquanto não perdoarmos, porque a gente está ali para reparar. Tá? Estende-se a todos, estais com ele a caminho, quer dizer, estende-se a todos os que nos acompanham na presente reencarnação, inclui-se na lista os nossos familiares. A minha família é provacional, eu sei disso, já é certo. Então, se eu sei que a minha família, se nós sabemos que nossa família é provacional, a gente sabe que a gente tem um dever a cumprir. Uma vez eu recebi uma carta psicografada lá no Jefa, faz tratamento com cartas psicografadas. E o Espírito dizia o seguinte: irmã, perdoe porque você tem mais conhecimento do que eles. Não quer dizer que eu seja mais evoluída. Mas a partir do momento que a gente está aqui, aprendendo o Evangelho, escutando as palestras, participando dos estudos, a gente vai ter mais conhecimento do que aqueles que estão na ignorância ainda, que não entendem. Então, a responsabilidade maior ficou para mim. Né? Obrigada. Gratidão, Senhor. Né? Gratidão. Aí tem aqui uma observação. Ressaltamos que o perdão não é sinônimo de esquecimento. Não quer dizer que vamos esquecer o que foi passado. Ou seja, ao perdoar, você não esquece automaticamente o que aconteceu. Porém, passa a encarar os fatos com menos sofrimento e dor. E às vezes até sem dor nenhuma mais. Quando a gente chegar no ápice, como Joana Dias disse, se você perdoa um irmão, você já deu um passo. Se você perdoa o irmão e ora por ele, você já deu um grande passo. Se você perdoa e ama o irmão, aí você já chegou na plenitude total. Tem um videozinho aqui, vamos comigo. Vamos ver se eu aprendi. Windows P? É. Windows P. Cá. Yes. Ó, eu adoro essa série, viu? Perdoar é um ato poderoso, Meredith. Medite nisso. Precisa perdoar ela, Meredith.
Perdoe por ela não ser o Derek. Por ser a Shepard errada. Por ser alguém que te lembra ele, mas que não consegue trazê-lo de volta. Não é culpa dela. Precisa perdoá-la, viu? Você não tem que gostar dela. Nem precisa amá-la. Mas perdoar, sim, precisa. Você também deve perdoar a Blake por estar naquela sala quando uma decisão errada custou a vida do seu marido. Deve perdoar o Derek por ter morrido tão cedo. Deve perdoar você mesma por odiá-lo por ter morrido tão cedo. Se liberte disso. E perdoe. Grey's Anatomy, quem já assistiu? Eu amo essa série. Essa passagem ali de Meredith, ela sofreu uma agressão de um paciente e ela já estava muito revoltada porque ela tinha perdido seu marido num acidente, onde, por um erro médico, Derek morreu. E aí, por coincidência, veja como é o ciclo da vida. A pessoa que estava com o Derek naquele momento da morte, que ela sabia o que tinha que fazer, mas não fez, que ela falou para o doutor que tinha que fazer e não foi feito, terminou cruzando o caminho de Meredith. E Meredith, nesse momento que foi agredida pelo paciente, ela ficou muito revoltada e aí veio à tona todas as suas mágoas e rancores. E aí onde tem esse colóquio dela com o doutor. Como era o nome do doutor? Esqueci o nome dele. Mas assim, perdoar. Porque se a gente não perdoar, fica complicado. E o auto-perdão é muito, como ele disse, se perdoe. Se perdoe, Meredith. Né? Porque quando a gente não se perdoa, a gente se pune. A autopunição fragiliza o espírito e abre caminho para a ação do obsessor. O auto-perdão, a autocompreensão permite que o espírito reúna as suas forças e abra o caminho para o auxílio externo. Então, se perdoem também. Certo? Olhem para vocês, se tem alguma coisa, se tem alguma culpa que vocês carregam. Não tenham culpa. Responsabilidade, sim. Culpa. Se perdoe. Porque o processo do auto-perdão faz com que a gente abra acesso para os nossos amigos espirituais, nos ajude e a gente assim, se perdoando, vamos perdoar os nossos, aqueles que nos ofenderam também. O auto-perdão resulta no amor a nós mesmos e não nos importa com o que fomos, mas com o que somos. É a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. É conviver com a mais nítida realidade e não nos distrairmos com ilusões do que deveríamos ser. O que eu fui no passado não importa, o que fomos no passado não importa, importa o que estamos fazendo hoje, agora. Certo? É o que a gente está fazendo nesse momento para nos melhorarmos. Né? E não cair na ilusão do que o que eu poderia ser, o que eu poderia ter sido. Não. O que eu sou hoje, o que eu posso fazer hoje por mim. Quais os benefícios do perdão? Estudos comprovam os benefícios, tanto mentais quanto físicos, do ato de perdoar. Não perdoar causa estresse sempre que se pensa em alguém que nos feriu e com quem não fizemos as pazes, prejudica o corpo e provoca emoções negativas. Sempre que a gente pensa naquela pessoa, que a gente tem raiva, a gente nem dorme. A gente carrega o inimigo com a gente, vai com ele para a cama. Perde sono, fica estressada, irritada e desconta nos outros. Ressignificação, ressignificar, mudar,
quando quando a gente perdoa, a gente reduz significativamente a ansiedade, a depressão e a hostilidade com as outras pessoas. Nos tornamos mais simpáticas. Aumentamos nossa autoestima, a nossa confiança, a esperança, né? Principalmente nas pessoas traumatizadas pelo ódio. Certo? Tolerâncias, nos tornamos mais tolerantes, confiança em nós mesmos e uma personalidade mais agradável. Certo? Esses são alguns dos benefícios. Então, perdão não é sentimento, perdão é atitude. É agir. É como a oração. Oração sem ação não vale. Ora, mais ação. Então, o perdão é atitude. Não é palavra dizer aqui. Eu estou aqui dizendo e não estou fazendo. Pensar, meditar, nos autoanalisarmos e colocar em prática. E o Evangelho nos ajuda muito. A doutrina espírita nos ajuda muito. É assim, uma salvação para nós. É ouvirmos de Jesus Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Quando Jesus falou, perdoai os vossos inimigos, disse, esse homem é louco. Como é que eu vou perdoar meu inimigo? Mas perdoar, como diz o Evangelho, não é você ter com ele confiança, como você tem com um amigo, né? Diz lá na Kardec. É você simplesmente pensar na pessoa, não sentir raiva e orar. Ser capaz de pelo menos orar para aquela pessoa e pedir para que ela se melhore também. E se perdoar, é você orar por você e pedir perdão por algo que você fez que no momento era ignorante, não sabia tanto, mas hoje compreende, tá certo? Então, o perdão é a expressão máxima da misericórdia de Deus, tá certo? Eu vou passar um videozinho agora que vai fechar a nossa. Ele é bem longo. Ele não é espírita, eu acho que talvez simpatizante do budismo, mas ele fala com uma propriedade, ele é filósofo. E eu admiro bastante. Você já pensou em todo o conteúdo do verbo perdoar? Já desenvolveu para você mesmo ou para os outros a extensão do ato do perdão? Essa é uma questão que eu quero tratar. Prazer carnal. As religiões monoteístas dão muita importância ao perdão. O cristianismo, em particular, definiu a essência do cristão como ser que perdoa. Na única oração que ensinou aos seus discípulos, Jesus disse no Pai Nosso um dos 7 pedidos básicos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui se estabelece na oração do Pai Nosso um caminho de ida e de vinda. Você e eu somos humanos, pecadores, decaídos. Desde o início da nossa história, com Adão e Eva, marcados pela infração das normas divinas. Logo, você necessariamente, como eu, estamos ambos imersos no erro, no desvio, no pecado. E se eu não te perdoar e você a mim, como é que eu vou pedir perdão ao único ser que não erra, ao único ser que é a fonte da perfeição, que é o próprio Deus? Então Deus está disposto a me perdoar, mas Ele exige como contrapartida que eu também perdoo, e perdoe as pessoas ao meu redor. Se eu não fui capaz de ignorar a falta do próximo, o que eu posso pedir a Deus? Que ignore as minhas. Nas várias parábolas sobre perdão, como no filho pródigo, o pai perdoa o filho que gastou tudo e volta e ama, e fala sobre a capacidade de amar. Nas várias faltas, as parábolas que as faltas aparecem, Jesus sempre insiste: o perdão é essencial. Nós também temos o episódio da adúltera que pega em adultério, é jogada aos pés de Jesus, e os homens querem apedrejá-la segundo a lei de Moisés, mas nisso havia uma armadilha. Os fariseus queriam que Jesus dissesse ou que a lei de Moisés não era válida, e como tal seria uma blasfêmia imensa, ou
que ele dissesse que tinham que apedrejá-lo. Nesse caso, Jesus, o amoroso, o caridoso, seria pego em contradição. E Jesus disse: sim, essa mulher pecou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus insiste com essa passagem da adúltera. Ele insiste numa questão que está no Pai Nosso também. Ele insiste que a nossa condição de pecadores universais, constantes, que todos nós estamos imersos no lodo do erro, obriga que você e que eu nos perdoemos todos, porque senão ninguém resiste. Se eu não consigo nem perdoar a você, que é igual a mim na sua fraqueza, vou esperar o perdão de Deus, que é perfeito. O cristianismo diz que eu tenho que desculpar aos outros 70 vezes 7, Sermão da Montanha. E esse número não é 490. Esse número é uma metáfora para o infinito. 70 vezes 7. Eu tenho que perdoar constantemente. E quanto mais uma pessoa me ofender, mais eu devo perdoar. Isso era uma mudança em relação a um sentido que está presente tanto no Código de Hammurabi quanto em partes do Antigo Testamento, em que a ideia de justiça vem antes da ideia de perdão. Sempre foi presente, mesmo entre cristãos, a ênfase de que a justiça pré-existe ao perdão ou ao amor. O velho ditado medieval de quem perdoa o lobo castiga a ovelha. Então essa lei do talião, olho por olho, dente por dente, que está presente no Código de Hammurabi, está presente no Antigo Testamento, foi mudada pelo cristianismo, mas muitos cristãos hoje continuam praticando a ideia da lei do talião, de punir quem erra. Mesmo a igreja, ela estabelece como uma obra de misericórdia punir os que erram. Então, ao lado do perdão tradicional, que seria universal, que seria necessário, que seria permanente, as religiões trabalham com a convivência de uma ideia, muitas vezes, de justiça, que disfarça mal o sentimento de vingança. Não posso te perdoar, porque se eu te perdoar, você vai fazer de novo. Se eu ignorar que você é um molestador de mulheres, mulheres sofrerão. Em nome dessa justiça, inclusive pelas próprias mulheres, eu acabo supondo, imaginando e desenvolvendo que é importante punir. Essa é uma contradição muito complicada entre a ideia de justiça e de amor e perdão. Entre a ideia de que todos devemos nos perdoar constantemente e a ideia de que alguns devam ser punidos, porque senão serão um mal social. Totalmente diferente desse debate entre lei do talião e perdão, existe a posição dos budistas, porque no budismo não existe pecado. Aliás, não existe um Deus que provoque no budismo uma punição ou que provoque um benefício. Se alguém errou comigo, se você mentiu para mim, se você me agrediu fisicamente, se você me enganou financeiramente, enquanto eu ficar preso, repetindo e insistindo que você é um canalha, que você me enganou, eu estarei cometendo 2 erros. O primeiro é a vaidade de me sentir melhor do que você. Você me enganou, você é um canalha, eu não. Eu sou melhor do que você. O segundo, mais complexo, é que isso me liga a esse momento ruim, a essa raiva, a esse descontrole que faz com que eu continue errando constantemente, porque eu volto a este momento, eu não sigo adiante, eu me equivoquei e eu continuo naquele instante em que você errou, em que eu me senti atingido. E nessa falta de compaixão nós não avançamos, não progredimos. E não avançando e não progredindo, eu fico em uma roda preso num looping, que é o looping do erro, da culpa, do ódio, que envenenam a minha existência e fazem com que eu não possa e não consiga evoluir. O budismo fala da impermanência das coisas. E a pessoa convicta da impermanência das coisas não deve ficar presa à sua vaidade. Ele passou na minha frente no trânsito, ao seu orgulho, ele furou a fila. E mais, o budismo sempre adverte, como eu disse, que aquela pessoa que nunca traiu o marido, nunca traiu a esposa e bate no peito e diz: eu sou um marido virtuoso, eu sou uma esposa exemplar, não é como aquela minha vizinha de baixo, eu vejo todo dia o marido sai, ela recebe os amantes.
Não tem nenhuma vontade de melhoria do outro nessa história. Tem apenas uma vontade de afirmar a minha vaidade de ser bom. E mais perigoso, há tanto erro na minha vaidade da virtude, quando pode haver erro, pode existir erro na vizinha. Ou seja, um erra pelo desejo da carne, pelo não cumprimento das promessas matrimoniais, e outro erra porque se envaidece por ser melhor do que o outro. Ambos são arrastados pela sedução do eu, ambos são arrastados pela sedução da vaidade, ambos não aprenderam nada com os ensinamentos tradicionais do budismo. A psicanálise traz uma outra questão. Quando eu vejo alguém errando e me perturba muito, é claro que isso pode ser a indignação diante da injustiça ou da violência, mas com frequência a minha raiva revela quem eu sou ou o que eu desejo. Se eu me esforço constantemente para agir certo, e isso é um sacrifício, quando o outro não age certo e parece que não se importa muito com isso, ele revela a minha dor, ele revela o meu limite. Então eu não como nada que engorde, eu treino 2 horas por dia, eu não como doce há anos, eu me privo do álcool porque eu quero ter um corpo perfeito, isso me dá alegria, mas eu vejo que fulano se acaba na baba de moça, no pudim e na ambrosia, não acorda de madrugada para correr e pior, parece feliz. Isso é imperdoável. E eu tenho que estabelecer que a minha ideia de sacrifício seja compartilhada por todos. Eu não vou conseguir justificar. E o outro que é feliz não seguindo aquele caminho, este mostra o espelho da minha dor. Eu que sou fiel à minha esposa, eu que nunca traí, eu que levo uma vida exemplar, vejo que o vizinho não faz isso, ele revela que não é tão bom para mim, porque não é uma opção natural, é uma imposição de uma moral, e talvez eu não seja moral porque eu seja bom, talvez eu siga moral porque eu seja covarde, porque eu tenho medo, porque estou preso a tradições, e quando eu vejo alguém liberta as tradições, isso me irrita muito. Isso é muito comum no caso sexual, em que o comportamento de uma pessoa, alguma especificidade do comportamento sexual de uma pessoa acaba me parecendo um gesto de liberdade que eu não admito, porque eu não me concedi, porque eu não me permiti. E essa liberdade vivida alegremente por outra pessoa, essa me pega de jeito. E se eu acordo de madrugada e leio tudo que eu devo ler, e se eu nunca me atraso, e vejo alguém acordando mais tarde, se atrasando, e não está nem aí para mim, e nem aí para a minha alegria de ser ordenado, eu vou me irritar, porque o outro está vivendo um prazer que eu me nego. Então a psicanálise pede que você preste muita atenção naquilo que você não consegue perdoar, naquilo que é insuperável para você, naquilo que é complexo para você, porque aí está uma questão importante, pode estar aí uma denúncia permanente de que você tem dificuldades com aquele campo. Então esse é um campo complexo. Perdoo porque eu sou imperfeito e Deus é perfeito e me pede para perdoar como condição para eu existir em comunidade. Perdoo porque Deus vai me levar para o paraíso por eu ter perdoado e por ter me arrependido dos erros que eu fiz. Geralmente a posição dos monoteísmos. Ou perdoo porque eu não sou melhor do que ninguém. Perdoo porque eu também erro, e a vaidade de não errar é pior talvez do que a honestidade de ser um atrasado, um mentiroso ou um adúltero. Essa é a posição do budismo que nos pede que a gente se afaste das ilusões da vaidade e do eu. Ou perdoo porque sinto sinceramente que aquele erro, se me perturbou, me leva a um conhecimento maior. E quando você erra, você me ajuda a me conhecer mais. E mesmo que me cause raiva, que me cause descontrole, eu tenho que entender que essa perturbação não necessariamente, não quer dizer que
não posso, mas não necessariamente vem do seu erro. Talvez venha da minha incapacidade, da minha inveja, da minha covardia e do meu desejo. Como você se permite fazer tudo isso e eu não me permito. Mas nenhuma dessas três posturas vai discordar do fato que eu devo interferir diante de uma injustiça. Se eu vejo uma mulher apanhando na rua, se eu vejo um caso de corrupção política, não se trata exatamente de perdoar a pessoa, mas impedir que aquele mal continue. Mas entre o gesto racional de interferir e impedir que um ser humano apanhe e a raiva que isso me provoque, uma raiva descontrolada, aquilo que a gente diria com presença de fígado, com presença de um impulso, essa revela as minhas limitações. A capacidade de perdoar é uma capacidade de se conhecer. Quem te irrita, te controla. Quem te tira do sério é senhor do seu eu. Quem arranha seu narciso revela sua insegurança, a sua, e revela que na sua raiva está o fato de que você ainda não se conhece. Porque uma pessoa que se conhece, dizem os filósofos estoicos, atinge a ataraxia, o equilíbrio absoluto, e não vai ficar arrastado para a raiva, para o lodo das coisas pequenas. É um grande aprendizado. Todo exercício de enfrentamento com o mundo é um exercício de enfrentamento com a minha vaidade. E volto a dizer, isso não significa imobilidade. Eu não posso dizer que eu não vou interferir, porque ali está apenas meu desejo denegado, minha frustração, mas eu vou interferir sem paixão, sem me sentir superior, sem trazer raiva, apenas para impedir que algo errado continue ocorrendo. Isso nos casos explícitos de agressão, de desonestidade, mas nos outros casos em que as pessoas manifestam gostos, sexualidades, orientações diversas, e isso não fere a ética, isso não fere a existência livre de outra pessoa. Nesses casos, se eu me perturbo, ou se eu me acho superior, ou se eu condeno, que tem algo em mim que precisa ser melhor revelado. A ideia do perdão é uma ideia muito forte, porque ela é um dos maiores instrumentos de eu me conhecer, obter o controle sobre mim e, no fundo, saber que no outro está o espelho de tudo aquilo que eu temo, que eu invejo, que eu desejo. A pessoa que se conhece talvez jamais se irrite, e se for agredida ou se agredir, vai ser capaz de genuína e sinceramente dizer: eu errei e eu preciso que você me ajude, me perdoando, e eu te ajudo, te perdoando, e nós possamos crescer juntos. O perdão é um grande desafio. O perdão é uma questão muito importante, tratado por psicanalistas, tratado por religiosos, tratado por todas as fontes do pensamento filosófico. O perdão é um desafio. A vida funciona melhor se você não se ofende por qualquer coisa. A vida flui se você é capaz de ignorar ofensas, se você é capaz de passar por cima por coisas que te incomodaram, e se você é capaz de interferir em uma injustiça, impedir uma violência, e mesmo assim manter sua paz e sua serenidade, porque sua raiva está dirigida apenas para o fato, e sua energia se concentra apenas no fato, e não no seu espelho, partido, imitado e mal resolvido. Em outras palavras, gente feliz não torra, gente feliz não pega no pé dos outros, gente feliz, aliás, não se preocupa com a vida dos outros. Gente feliz não é indiferente ao mundo, mas não fica seguindo o mundo para corrigi-lo com missão pedagógica de correção. Gente feliz é feliz, e gente infeliz olha para os lados, porque olhar para frente é olhar para o seu próprio espelho. Isso dói e se incomoda, e alguns chamam isso de virtude da superioridade, quando apenas esconde ou covardia. Recalque:
ou inveja. É muito difícil existir para mim, é muito difícil existir para você. Convém que a gente seja compreensivo um com o outro. Foi um. Então, falou. Carnaval falou tudo, né? Falou muito. Resumiu tudo que eu falei aqui com muito mais sabedoria. Para finalizar, eu quero fazer uma... Como é que se chama? Hã? Vamos fazer um momento. Vamos fazer um momento. Eu esqueci a palavra que eu estou esquecida. Estou ficando velha, estou ficando com a cabeça esquecida. Mas vamos fazer um momento seguinte. Eu quero o quê? Vocês olhem para a pessoa que está do lado de vocês, abracem e peçam perdão. Mesmo que não tenha nada a perdoar. Abrace e diga: eu te perdoo. Quem consegue fazer isso? Por favor. Alguém tem que se movimentar e fazer. Eu vou abraçar a força. É para pedir ou é para perdoar? Perdoe, me perdoe e perdoe também. E assim a gente fica... Acabamos aqui, né? Agradeço a vocês, viu, pela atenção. Gratidão, viu? Agradecemos a nossa irmã por essas palavras trazidas para nós nessa tarde de hoje de perdão, e que a gente possa sempre estar usando, aprendendo e aplicando na nossa vida. Muito obrigada, Disney. E que leve nossos abraços lá para o Novo Horizonte. E vamos terminar em seguida com o passe e vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece final. A voz vai sumindo, mas vamos fechar os nossos olhos e nos harmonizarmos, né? Depois desse momento de confraternização entre os irmãos. Agradecemos, Pai, por esta tarde, por esses ensinamentos que foram muito preciosos para todos nós, principalmente para mim, porque a mensagem, primeiro, ela é dirigida a quem está falando, né? Então, agradecemos a oportunidade de podermos sempre nos reunir e falarmos sobre assuntos como perdão, benevolência, indulgência, caridade. Tudo isso que o Senhor veio nos ensinar, mandando aqui seu Filho, Jesus, nosso Consolador, nosso modelo e guia, e que nos envie esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos traz tantas informações e que tanto nos abre os olhos para o nosso autoconhecimento. Agradecemos por tudo, agradecemos ao mentor desta casa, agradecemos a espiritualidade, aos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão, que aqui se encontram em busca de orientação, em busca de consolo, em busca de ajuda. Acredito que neste momento muitos irmãos estão sendo amparados, consolados e ajudados. Nos envolve com teu amor infinito, não hoje, não só hoje, mas sempre. Assim seja.